Fala, rapaziada do canal RB Futebol, mais um vídeo no nosso canal e nesse vídeo trazendo o debate sobre o empate entre Palmeiras e Fluminense, que ficaram em 1-1, gols da partida, Dudu fez pelo Palmeiras e o Germancano fez pelo Fluminense. E foi um resultado ruim, né? Principalmente pelo Palmeiras, mandante na partida, e o Palmeiras que está abaixo na tabela, né? Não vem bem no Campeonato Brasileiro, então precisava dessa vitória e não venceu, e aí não subiu, né? Então o Palmeiras continua lá embaixo na tabela, então esse empate foi muito ruim, principalmente para o Palmeiras. Para o Fluminense foi até um bom resultado, né? Empatar com o Palmeiras fora de casa é um bom resultado aí para o tricolor carioca. E nesse debate aí da ESPN Brasil, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos, estarei deixando o link na descrição desse vídeo. Você vai assistir aí o debate falando sobre esse empate, os comentaristas ali debatendo, né? Também teve um lance polêmico, um possível pênalti para o Palmeiras, e eles estarão ali falando também sobre esse pênalti. Antes de irmos para o debate, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada aqui no canal RB Futebol. Tudo sobre os grandes clubes do futebol brasileiro você encontra aqui no nosso canal. E nesse vídeo, falando aí do debate entre Fluminense e Palmeiras, Palmeiras e Fluminense, jogo que terminou 1-1. Então vamos para o debate e daqui a pouco nós estaremos de volta. Tudo que é terço final. Vamos adotar isso aí, viu, produção? Ações no ataque. Ações na área do rival, e aí tem os chutes. O Palmeiras, ele é superior ao Fluminense, né? O Fluminense empata o jogo, leva um ponto do Allianz Parque. O que explica o Facincani? Óbvio que eu fiz uma brincadeira ali no começo, falando de crise, não tá nem perto disso, mas um campeonato de pontos corridos precisa começar a ter uma sequência positiva para não afastar demais da ponta de cima. Não tem caos, não tem crise, mas o que explica esse desempenho tão ruim no Campeonato Brasileiro? Ceder os meus minutos ao Felipe Facincani. Talvez... Tá cedendo os meus... O senhor também? Também. Você também, Pedro? Não? Todo mundo fala. Não, talvez é aquilo que eu falo. Uma equipe, quando ela tem uma rotação muito intensa para um tipo de competição, quando você muda o formato, o sistema... o time acaba sentindo um pouquinho o que é esse ritmo, né? O Campeonato Brasileiro é uma competição destrinchada em 38 rodadas. Então, no subconsciente do jogador, não preciso entrar com essa rotação de 110, 120% no jogo contra o Fluminense, porque depois talvez eu possa buscar na outra rodada, ou então vou tentando trabalhar esse elenco de uma forma mais homogênea para que quando chegar o que de fato interessa, que é o que todo mundo sabe, é a Libertadores, o time está 100% fisicamente muito bem e tal, e não é bem assim que funciona, dá para você trabalhar as duas frentes. Para mim, se o Palmeiras está com essa linha de pensamento, está equivocado. Ele pode e deve, nesse momento, trabalhar o Campeonato Brasileiro com muita força. E ontem não fez um bom jogo. Claro que não fez um bom jogo. Senão, talvez tivesse vencido um time do Fluminense que praticou em muitos momentos um antijogo. Foi um time... o Jorge ali, no gol do... Péssimo. Então, o Abel também, com algumas escalações, algumas mudanças, não foi bem. Ele poderia ter dado mais oportunidades a outros atletas. Para mim, erra na escolha do Wesley como titular, mas se bem que o Wesley hoje testa positivo para a Covid, está fora dos próximos jogos, né? Até que, obviamente, vem o resultado negativo. Não dá para saber também se o Covid testado positivo do Wesley tem correlação com o desempenho ruim no jogo de ontem, mas enfim, mas nem mesmo... com ou sem Covid, eu não teria colocado o Wesley. Para mim, o Scarpa é um jogador que ele é fundamental até para o desenvolvimento da equipe do meio para frente, para o suporte que ele dá ao Rafael Veiga, pela bola parada, pelo recurso que ele tem. Então, o Palmeiras, ele precisa olhar para o Campeonato Brasileiro também com o mesmo carinho em que ele joga na rotação da Libertadores. Porque tudo bem, ele vai lá, mete 8 no Petroleiro, mais 5 fora de casa, e Emelec fora de casa, o grupo é fraco e tal. Mas o Palmeiras faz o grupo também se tornar fraco pelo desempenho que ele entra em campo. Tem times que também têm grupos tão fracos quanto e têm sofrido na Libertadores. Agora, ele tem que olhar para o Campeonato Brasileiro com essa mesma força. E ele também pegou equipes que se fecham, pegou times na Libertadores que jogam futebol menos propositivo. O Fluminense, o tal do dinizismo ontem que já se fala, de um toque bonito, para mim é uma retranca gourmet.
Se a gente for brincar como o Sormani coloca. O Fluminense ficou com 11. Retranca gourmet. Uma retranca gourmet, porque, né? Ficou com 11 trancado lá atrás, esperando que acontece, tudo bem, tá certo o Fluminense, porque o Palmeiras de peito aberto hoje, se você vai jogar no Allianz Parque, é quase que um suicídio você jogar. Se você abrir o peito pra jogar com o Palmeiras no Allianz Parque, vai tomar 2, 3, 4. Só que ontem o Palmeiras também não teve a rotação pra fazer 2, 3, 4. Isso é um fato. Ele teve um segundo tempo um pouquinho melhor que o primeiro, mas o jogo em si não foi bom. Não foi bom. E também muito, além desse antijogo, o time do Fluminense exageradamente praticando o antijogo. Isso não exclui o Palmeiras da incompetência dele de não ter jogado bem, mas exageradamente um time com antijogo. Sabe, se o Fluminense quer ambições maiores na temporada, evoluir do trabalho em que ele teve limitações com o Abel e buscar muito mais daquilo que para ele é um objetivo de não só estar numa Libertadores, mas até um título de Sul-Americana, a atitude e a performance individualmente dos jogadores ontem foi ridículo. Eu queria falar sobre isso. Ridículo. Jogadores a cada 30 segundos se atacando no chão. Feio. Foi vergonhoso para o que o torcedor do Fluminense espera. Foi feio, foi ridículo. E se isso teve dedo do Diniz, então pior ainda. Pior ainda. Aí eu concordo com você e discordo do Abel na fala dele. Que os jogadores do Fluminense estão na dele, etc e tal, a culpa é do árbitro. Não é. Não é. O jogador precisa ter ética. O jogador precisa entender que futebol não é isso. E querer jogar futebol. Jogar bola. O jogador é o maior culpado nessa história. Não é o árbitro. É difícil você controlar isso. O jogador cai o goleiro. Tem que parar o jogo. Cai o outro lá, cabeça. É determinação, tem que parar o jogo. Então, o jogador tem que parar de fazer fita. Entendeu? O jogador precisa ser mais profissional. Ele precisa ter mais comprometimento com a profissão dele. Agir com ética. Entendeu? Então, para mim, isso não passa pela arbitragem. Não passa. Mas isso se passa... o árbitro já pega um amarelo ali e fala, aqui não vai rolar do jogo ser assim, ele coíbe. Mas ele não é médico. Como é que ele vai chegar e falar assim? O que ele não teve ontem foi que o jogador precisa fazer é parar de fazer fita, teatro. É isso que ele precisa fazer. Os maiores culpados nessa história toda aí do jogo de ontem do Palmeiras, ficar picado, etc., são os jogadores. São jogadores. E o treinador, o Fernando Diniz, que compactua com isso. Não, gente, levanta, pelo amor de Deus. Não é assim que nós vamos conseguir alguma coisa, atingir objetivos e metas na temporada. Não é desse jeito, nós precisamos jogar bola. E outra coisa, não vai fazer isso na Sul-Americana. Porque a arbitragem sul-americana deixa o pau cantar. O jogo vai rolar. Sul-Americana, vamos lá. O árbitro também deixou, não deixou? Ao contrário, ele picou o jogo inteiro. Ele é um péssimo árbitro, ele é uma vergonha para a arbitragem do Brasil. Esse Sávio Pereira, ele é horroroso. Irmão do Wilton, né? Ele é fraquíssimo. Fraquíssimo. Sem pulso. Jogadores ontem na orelha dele buzinando o jogo todo. Sem cartão, sem personalidade. Zero. É fraquíssimo. É mais um dessa leva, dessa... E assim, batendo, eu sou FIFA. É uma vergonha. Esse é o outro lado do problema. Horroroso. O jogador não ajuda. Não, além do jogador, ele também. E outra coisa, quer ter peito também, o problema são os jogadores. Não, mas dá cartão, resolve. Pau, a faltinha aqui. Segue o jogo. Tá caído, segue o jogo. Depois eu vou ver o que aconteceu. Para. Então, assim, a condução... O jogador caído no campo, dependendo da situação, ele tem que parar o jogo, não é? Mas o árbitro vê. Ô, Dani, o árbitro no jogo sabe quando é sério e quando não é. Só pra gente não perder esse lance aí, é pênalti isso aí? Não foi. E aí a gente tem que falar também do comportamento do jogador nesse caso, né? Também, o Rony foi péssimo. É decisão. Driblou o goleiro. Uma coisa, não ficou pedindo. Dribla o goleiro. Não ficou pedindo, ele sabia que não tinha sido, ele não ficou pedindo. Não ficou, lógico que ele se jogou. E outra coisa, ele dribla o goleiro e abandona o lance. E aí, ele sabe que ele dá o tapa-além, né? Ele dá o tapa-além, mas assim, ele ia chegar. Não, o zagueiro do Fluminense já tá no lateral direito lá, o Samuel Xavier, chegaria com tudo. Vai pra disputa. Ele não consegue, não conseguiria. Talvez se ele passa e não se ataca, poderia ser pênalti do Samuel Xavier em cima dele. É uma teoria. Poderia ser pênalti em cima dele. E pior ainda, o Wesley, desfocado no lance, que me chuta pra fora uma bola com o gol aberto. Facinca, você comentou do Wesley, do erro do Wesley. Acho que vocês já destrincharam tudo, concordo também sobre a situação do antijogo. Mas assim, falamos tudo do antijogo. Mas acho que a gente pode falar também do desempenho do Palmeiras em campo. Claro. Do outro lado tinha um time. Dá pra falar. O Palmeiras tinha que fazer 2, 3, 4. Quem enfia 2, 3, 4 no Fluminense com tranquilidade? Não existe então, assim, 2, 3, 4. Do outro lado tinha um time
ainda que tenha se retrancado, um time que soube aproveitar quando saía, e muito porque eu acho que tinha um problema ontem, mais uma vez, acho que está começando a se repetir, isso é preocupante, apesar de todo o bom trabalho do Abel, o time consolidado, o Palmeiras hoje tem problema na hora de voltar, de transição defensiva, de recompor. Ontem, em alguns momentos no segundo tempo, que foi talvez a melhor parte ali do Fluminense, o Palmeiras busca se lançar, o Palmeiras troca peças, o Palmeiras inverte lado do jogador, tenta criar, porque o tempo passado não tinha um jogo, e se abria demais. O Fluminense conseguia criar a partir de uma retomada, a partir de uma falha de transição defensiva do Palmeiras, algumas vezes. O Fluminense exatamente. O Fluminense criou algumas vezes. Não teve melhor sorte por falha de finalização do jogador. Até que ele empata o jogo. Então, não é só o antijogo, não é só o erro do fulano, não é só o jogador que se joga, o árbitro que picota. Ontem, mais uma vez, a gente teve um problema do Palmeiras. O Palmeiras perde para o Ceará na estreia, a meu ver, muito por um desgaste. Um Ceará com tempo para treinar, o Palmeiras voltando de viagem, talvez tenha dosado e não conseguiu uma resposta. O Ceará entra com o pé no acelerador, faz os gols, depois fica mais difícil você correr atrás. O Palmeiras teve um momento ali de dificuldade de conciliar com o Libertadores e ontem ele viria para colocar o pé na tábua. Ele não coloca, não é só por conta do árbitro, tá picotando. Tem um outro time do outro lado, um time que se defende bem, a gente pode debater também o antijogo, mas um time que se defende bem, cria dificuldade, e um Palmeiras com problema de transição defensiva. E quando você tem problema de transição defensiva, você abre brecha para sair na frente, o cara vir lá empatar. Você abre brecha para uma série de situações que não é só arbitragem, antijogo, time do Fluminense, tem problemas também ali a serem observados. Se você focar só na situação do antijogo, você não vai olhar que você não está 100% em tudo. Tem muita coisa boa no Palmeiras e acho que isso pode ser corrigido. Eu quero ler uma mensagem aqui pro Felipe Facincani, mas antes, eu percebo José Elias Moedin Júnior muito calado. Não, tô quieto. Ele deve estar pensando que tanto de groselha que esses caras estão falando. O que você pensa sobre o que foi dito nesta mesa? Antijogo, arbitragem, foi pênalti ou não foi? Dá tua visão aí da partida pra gente. Eu acho que cabe muito ao árbitro. O jogador tem essa tendência de cair. É natural. É a cabeça, uma pancada. Quando o Palmeiras fez o gol, os jogadores do Palmeiras também caíram. É natural, isso é um comportamento que infelizmente tem. E tem em todos os lugares. Quem coíbe, quem corta isso rapidamente é o árbitro. Dá um cartão, vai lá, chama atenção, levanta. Não dá a possibilidade de você ficar conversando muito com o jogador, porque aí o jogador sente que você quer conversa e age dessa forma. Depende muito do árbitro isso. Eu pelo menos acho... Então tá aí, pessoal, o debate da partida entre Palmeiras e Fluminense. Me chamou a atenção a fala do Facincani, né? Facincani dizendo que o Palmeiras não fez uma boa partida, foi mal aí nesse empate. E vida que segue, Palmeiras está bem na Libertadores, começando o Campeonato Brasileiro agora, né? Mas precisa aí de resultados positivos para subir na tabela. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, compartilha nas suas redes sociais. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no canal RB Futebol.